tarde, eu sou a Josi Cozempo e estou com você aqui novamente no Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta-feira aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E hoje nós teremos um programa especial. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse programa. Cianorte é conhecida nacionalmente pela moda, pelo empreendedorismo e pela força do trabalho. Mas nos últimos anos a cidade também passou a ocupar um lugar importante no mapa da música erudita e da música coral do Paraná. E isso não aconteceu por acaso. Hoje, Cianorte abriga um maestro com formação internacional em música erudita, trajetória na América Latina, na Europa e experiência em ópera, música sinfônica e coral de câmara, que escolheu Cianorte para viver, criar raiz e desenvolver um trabalho cultural profundo, contínuo e gratuito para a população. É a partir daqui que ele forma cantores, capacita regentes, cria projetos e movimenta a economia cultural da região e amplia o acesso à música clássica no norte e noroeste do Paraná. Estamos falando de Nicolás Davi Gonzalez Martinez, o maestro Nicolás Gonzalez. Nicolás, maestro Nicolás, muito bem-vindo aqui ao Sobre Isso. Muito obrigado, Josi, pelo convite. Esperamos ter um bom bate-papo aqui. Vai ser um bom bate-papo, vamos entender e conhecer mais sobre música aqui com o nosso maestro Nicolás Davi. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dele aqui. Aos 41 anos, Nicolás Gonzalez é maestro e regente coral chileno, natural de Buin, na região metropolitana do Chile. Possui formação internacional no Chile e na Argentina, com pós-graduação em música sinfônica e música coral da Câmara. Radicado em Cianorte, Paraná, desde 2018, é fundador e diretor artístico da Das Alt Erbe, uma instituição cultural independente dedicada à formação, pesquisa e difusão da música erudita, com impacto direto no cenário cultural do norte e noroeste do Paraná. Maestro Nicolás, você nasceu em Buin, no Chile. Você pode nos contar um pouco sobre a sua infância, a sua relação com a música dentro da sua família? Certo, sim, nasci em Buin, é uma região rural, já campesina, meia hora de Santiago hoje, naquela época demorávamos uma hora em chegar a Santiago, a capital. E minha influência familiar, musical, é pelo lado materno. Aí eu tenho parentes que têm bandas de rock, que tocam música popular, que fazem folclore também. E tenho também uma parte dos parentes que fazem música religiosa, cantam nas missas e essa coisa. A partir daí eu comecei tocando violão e assim fui por diante. Eu ia justamente perguntar para você, né? Como você começou? Você tocou tocando violão ainda criança e depois tocou piano na faculdade. Como que esses primeiros instrumentos influenciaram a sua formação como músico e como maestro? Bom, eu comecei tocando violão e cantando, certo? Com os grupos familiares. E quando decidi estudar música na faculdade, já, digamos, velho, para o que se requer para ser um instrumentista solista, eu entrei na faculdade aos 18 anos e foi meu primeiro encontro com o piano. Grande dificuldade para mim, porque já estava velho. Aos 18 anos? Aos 18 anos. Isso. Para um primeiro encontro, então foi uma matéria muito difícil para mim, as que estavam vinculadas com o piano. Não somente piano, tinha outras matérias, tipo harmonia ou contraponto, que eram todas com o piano. E foi muito difícil, então foi como um intensivão que eu teve aí de alguns anos para poder me aprimorar em algo que não conhecia. Desde a faculdade, ou em que momento você percebeu que queria seguir carreira da música e se tornar um maestro? Houve alguém que foi uma inspiração para você nesse caminho? Para mim o ensino médio foi fundamental para isso, para estudar música, porque teve grandes professores de música no ensino médio que me motivaram. Só que eu não sabia o que estudar dentro da música. E no Chile tem uma carreira que se chama Bacharelado em Teoria da Música. E eu entrei nessa carreira porque não sabia o que dentro da área musical eu queria estudar. E lá dentro foi que eu tinha a matéria prática coral e harmonia, que foram as duas juntas que fizeram que eu fosse para o lado vocal, para o lado do canto, da música de coro, né, a música coral. E aí foi que eu decidi que posterior a isso eu queria estudar regência coral, regência orquestral e tudo isso.
E você estudou no Chile e depois também estudou na Argentina, passando também por experiência na Alemanha e por outros países. Como que essas experiências internacionais influenciaram a sua forma de conduzir coros e orquestras? É uma pergunta difícil e muito ampla, mas assim, existe um lado profissional, técnico, né? Que era fundamental e que eu estava precisando, por isso saí do Chile e fui para a Argentina para estudar com um maestro que eu tinha muita vontade de estudar. Eh, e isso reafirmou, confirmou a minha vocação na regência e ao traspasso de conhecimento, certo? Independentemente de quem que vai receber esse conhecimento, né? Tipo, ou um aluno, ou o pessoal do coro, gente profissional da música, gente amadora da música. Isso para mim foi fundamental. E outra coisa é o fato de emigrar, que também te faz crescer em outros âmbitos da vida, que eu considero muito importantes. Assim, te dá uma maturidade meio obrigada, né? Você Uma sai da atividade casa pessoal e profissional. isso, sai da casa dos pais, você tem que virar sozinho, se comunica com eles, falando que está tudo bem, e às vezes não está tudo bem, mas para não preocupar ninguém, você Fala que tá fala tudo que está bem. tudo bem. Na verdade, está rasgando o tempo, rasgando as informações, descobrindo tudo sozinho. Mas eu falo isso porque naquela época de estudante, principalmente em Buenos Aires, era tão. Eu me sentia tão satisfeito dos estudos, tipo, era isso que eu queria. Já tinha estudado coisas musicais antes, mas isso me tinha assim completamente satisfeito, assim, desse conhecimento que eu estava adquirindo. Ah, maestro, você fala sobre sair de casa e você tem um irmão que mora fora do Chile também, mora na Espanha. Isso. Tenho um irmão mais novo, somos só nós dois. Que ele também foi pela área musical, certo? Então ele estudou canto na Universidade do Chile e hoje ele também foi para a Argentina, moramos um tempo juntos. E ele hoje está em Madrid. Ele é um tenor lírico muito prometedor. Ele já veio em Cianorte cantar em 2022. E ele está cantando hoje no Ayuntamento de Madrid e faz muitos trabalhos no Teatro Real de Madrid. Então o dom é de família mesmo, né? Acompanha as gerações. Sim, a questão musical mas somos os primeiros nesta área da música erudita. Conta pra gente como que foi o seu encontro com a ópera, em especial com a Suor Angélica de Puccini no Chile. Que aprendizado isso trouxe para você como maestra? Quando eu fiz a Suor Angélica no Chile, foi muito tumultuado porque foi em janeiro de 2018. O dia 1º de fevereiro de 2018 era que eu me mudava para Cianorte também. E isso teve uma semana de diferença com um outro concerto muito importante lá no Chile. Então foram duas coisas para estudar antes, né, de acontecer, muito intensas, mais uma mudança de país, de todas as malas, as partituras, etc. Mas a ópera, em geral, a ópera é um gênero muito particular, porque é um gênero cênico que tem teatro, os cantores têm que atuar, tem uma cenografia, figurino, etc. Uma orquestra escondida, que normalmente está em um fosso, e um maestro regendo. Então essa foi a minha função nessa ópera. Foi uma ópera autogestionada por um grupo feminino lá no Chile, e ainda foi esta ópera, que foi a Suor Angélica, que trata temas muito sensíveis, muito complexos, da sociedade até hoje. Então, te comove, não tem jeito. Assim, o público sai chorando dessa ópera, e para você que faz, sei lá, várias vezes ainda, cada vez você fica comovido. Eu ia te perguntar isso. Mesmo você conhecendo, cada vez que você faz, ainda te emociona? Sim, os ensaios. A gente passava a parte triste, eu não vou contar detalhes porque estou com muita vontade de fazer ele aqui, mas quando acontecem as partes tristes da ópera, você chora junto com a cantora, entendeu? Por mais que conheça a história, por mais que saiba do final, etc.
É muito comovente. E esse tipo de experiência que eu já tinha vivido como público, é o que eu sinto que é necessário que aconteça aqui com o público. Para que as pessoas tenham a oportunidade Isso, de presenciar. isso. Não só de presenciar, de vivenciar, de sentir assim na pele, certo? O que uma expressão artística, neste caso a ópera, produz, né? Mas fico muito feliz quando você diz que planeja trazer para cá, né? Porque é um ganho muito grande culturalmente, né? Para todos nós, para toda a região, não só a Cianorte, mas toda a região aqui do Paraná, que vai ter o prazer de, como você disse, vivenciar a emoção de estar, viver esse momento, né? E você falava anteriormente que você estava se preparando para essa apresentação e organizando a sua mudança aqui para a Cianorte. E como que você chegou ao Brasil e decidiu viver em Cianorte? Foi uma escolha planejada ou surgiu de forma inesperada? Foram as duas coisas. Porque eu morando na Argentina, eu trabalhava em programas culturais e sociais do governo. E aí teve justamente uma troca de governo, que o primeiro que fez foi cortar todas as verbas sociais e culturais. Então ficamos assim em menos de 4 meses, aproximadamente 600 regentes sem trabalho, em toda a província de Buenos Aires. Regentes corais, orquestrais, músicos também, instrumentistas. Então, a partir daí, a situação laboral foi bem complexa. Junto com isso, surgiu com os amigos que eu tenho aqui na cidade. Eu não conhecia a cidade, não conhecia Brasil até então. A possibilidade de vir a testar trabalhos aqui. E eu vim testar e começou a dar certo. Maestro, então você começou e já começou dando certo, então foi bom para você, né, que veio para cá, mas principalmente muito bom para nós, né? Você já imaginava que encontraria aqui um espaço perto para desenvolver os projetos na área da música erudita? Não, não imaginava. Não imaginava. Eu pensava que ia ser um trabalho mais a pulmão, assim, mais braçal, no sentido de realmente ter que fazer tudo sozinho. Mas eu tive muita sorte de, bom, estes amigos que são muito melómanos também, juntaram gente, juntaram parentes, etc. E já fiz o primeiro mês aqui um coral, que já eles começaram a gostar, porque começaram a ouvir. Eu me lembro que no começo a gente começou cantando Mozart. Então já isso foi se sentir fazendo parte de um cara que compôs lá na Áustria uma peça, foi para eles é uma coisa importante assim. E assim em diante a gente começou a fazer apresentações e demais, e também veio a pandemia, que foi algo muito frustrante para todo mundo, mas para mim foi um desafio. Eu falei assim, é agora a oportunidade para estudar alguma coisa que me ajude a financiar o que eu estou fazendo. E a partir daí foi que eu estudei as leis de incentivo, a Lei Rouanet, a Lei Estadual Profice, outros mecanismos de financiamento que existem dos governos federais, estaduais, municipais também, para a partir daí começar a crescer, certo? E desenvolver um trabalho aqui. Isso. É muito bonito, maestro, a forma como você traz, que você buscou, né, o incentivo para trazer a música, porque normalmente a música clássica, a música erudita, ela é mais elitizada, né, é pouco acessível. E a forma como você traz é de modo que todas as pessoas tenham acesso a essa música, né? Quando eu cheguei em Cianorte, aconteceu algo muito importante na minha cabeça, que foi assim, gente, eu morava no centro de Buenos Aires há 3 semanas atrás, há um mês atrás, e os teatros estavam todos perto. Eu ia ao teatro, entrava de graça, porque já todo mundo me conhecia, e os colegas músicos conseguiam ingresso, etc. Ia a uma igreja qualquer domingo, na missa, ia ter um super coro cantando sempre, entendeu? Enfim, foi muito radical vir para cá e estar tão longe dos teatros. Aí comecei a averiguar qual é o teatro de ópera mais perto que tem. São Paulo. A gente tem aqui no estado, no nosso estado, o Teatro Guaíra, certo? Que é administrado pela Secretaria Estadual. Mas lá temos somente orquestra, não temos corpos estáveis para fazer uma ópera. Então não temos ópera no nosso estado. Temos que viajar ou para São Paulo, ou para Rio de Janeiro, ou ir ao Festival de Ópera de Amazonas, em Manaus,
ou ir agora, há menos de 2 anos, foi inaugurado um teatro novo em Rio Grande do Sul, e se está começando a fazer outra lá. Então, é difícil. Então, aí eu me colocava no lugar de um cidadão comum e dizia assim, nossa, ir para São Paulo já é caro. Assim, o transporte de ônibus é caro. E alguém não vai ir para São Paulo para assistir uma ópera. Que é isso? Entendeu? Por quê? Porque existe não é um preconceito que não é tão preconceito de que seja elitizado. Só que nos primórdios da música clássica, em todas as suas épocas, elas sempre foram populares. Quem que era que compunha essas músicas? Eram gente comum, que era contratada por algum rei ou por alguma autoridade de poder, certo? Que encomendava alguma peça e eles faziam. Mas não era o rei que compunha, não era a aristocracia, não era a corte, certo? Então, e eles, o aprendizado deles era sempre aqui, desde abaixo, e a igreja. Porque naquela época a igreja, principalmente a igreja católica, certo? Tinha uma tradição de músicos, de compositores, de coros dentro da igreja. Infelizmente isso se perdeu hoje. É muito triste a situação religiosa como é manejada neste sentido. Mas, então, para mim hoje... A ideia é que trazer de volta esse acesso. Isso. E o Brasil tem essa característica muito linda, que a Europa não tem, nesta magnitude, e que os outros países da Latinoamérica tampouco têm, que são mecanismos de financiamento mesmo. Então, é isso que faz o Brasil ser um país culturalmente muito rico, muito conhecido por isso, certo? Pela gastronomia, pelo Nordeste principalmente, certo? Mas é por causa das políticas de incentivo. E depois de sair de um grande centro como Buenos Aires, você vem para Cianorte. O que você mais gostou aqui na região? Esta cidade me lembra muito a minha cidade, certo? De Abuín, naquela época que eu era criança, porque é uma cidade onde você pode caminhar tranquilo na rua, todo mundo se conhece, se cumprimenta, certo? A comida é muito saborosa. Eu gosto muito de comida brasileira. Hoje eu não consigo não comer arroz com feijão mais. Eu preciso dele. E assim, então é uma cidade tranquila. No começo foi difícil pela questão do consumo cultural que eu já tinha, que estava acostumado. Mas agora isso me motiva a ele ter que fazer de outras. E o fato de estar aqui em Cianorte torna também mais fácil com que seja conhecido por ser uma cidade pequena. Inclusive, Cianorte inteiro já conhece o maestro, ele é reconhecido aqui facilmente, né? O maestro, você falou da semelhança, do aconchego, né? Aqui a semelhança com a sua cidade. Mas existe alguma coisa da sua cidade que você sente falta? Sim. Eu sinto muita falta de algumas comidas, principalmente as comidas do mar, certo? Frutos do mar, muito peixe do mar, mariscos, crustáceos e tudo isso, que aqui eu não consigo comer porque só chega congelado. Só chega congelado. Só chega congelado. Em algumas regiões, né, você consegue fresco, mas aqui no sul é mais difícil. Sim, mais difícil. Está no interior, está longe do mar. Então, normalmente eu nunca vou pedir uma lagosta ou camarões, sacar o interior, sábado for para a praia. Isso, Mas mais um motivo para passear pelo Brasil e conhecer o país todo, né? Tem compensação, porque o Brasil é muito rico em muitas coisas, principalmente vegetais. Assim, também é uma coisa assim que as frutas, melancia tem todo o ano inteiro. No Chile, somente no verão. Milho, somente no verão no Chile, e aqui o ano inteiro também. Então, são coisas assim, no geral, e tem frutas que são desconhecidas para mim. Nós vamos fazer uma pausa agora, mas já voltamos com o maestro. Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF.
Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. E nós estamos de volta aqui com o maestro Nicolás Gonzalez. Nós queremos saber mais sobre ele, né? Uma curiosidade, assim, alguma fruta que você não conhecia, que você gostou e uma que você não gostou? Nossa, a que mais tenho gostado são duas. Uma é a lixia. Lixia. Que é famosa, muito assim, querida para mim. Já tenho até um pé agora. E a outra é que gosto muito é o caju. Caju. E das que não gostei, difícil, mas assim, a jaca mesmo, tudo isso. A jaca, não gostou muito da jaca. Mas assim, É diferente, é bem diferente, né? Então, mas assim, não tem alguma que não gosta, na verdade. Maestro, então voltando para a música, você fundou a Dals-Altscheb em 2018. Você pode explicar para o nosso público o que é essa instituição e qual a sua missão e como ela funciona na prática? Ela começou sendo somente um coral. Então, a gente, para poder aceder assim, a alguns mecanismos de financiamento, precisava de um CNPJ. Então, a gente fez, certo, primeiro esse CNPJ. E hoje o Dals-Altscheb já é uma instituição mesmo, cultural, certo? Que tem no coral, tem uma capacitação para regentes também, regentes da região que se capacitam comigo. Tem o coro de crianças, que por agora está numa pausa, mas tem um pequeno coro de crianças. E a partir de fevereiro, agora deste ano, a gente começa a Maringá um projeto também via lei de incentivo, que se chama Camerata Vocal Dals-Altscheb, e que pretende criar um coro pela primeira vez aqui na região, profissional, semi-profissional. Todo mundo assalariado, os cantores, a gente fez audições, teve mais de 60 cantores interessados em participar, aí tivemos que fazer audições em novembro e dezembro, e ficaram selecionados 24. Então vai ser um coral de câmara, de 24 cantores profissionais ou acadêmicos, que vão realizar repertório de alta complexidade, a gente chama. E dentre os projetos, hoje, quais são os projetos mais importantes da Dals-Altscheb e como eles impactam a região e os músicos que participam? Quem mais tem feito o projeto é o Coral Dals-Altscheb, que é o coro adulto daqui de Cianorte, que são aproximadamente umas 45 pessoas, todos não profissionais da música. Isso gosto de falar sempre, porque muita gente considera nós um grupo profissional, mas não é. Entendeu? É um grupo que tem vontade de aprender, eu ensino e eles aprendem. É difícil? É. O maestro é bravo em vez de ser bravo, mas a gente consegue fazer, certo? Então, esse coral é o coro que mais tem feito projetos importantes. Em 2022, fizemos a nossa primeira Lei Rouanet, que foi um concerto de ópera, e aí trouxemos a meu irmão Daniel e a Sônia Vázquez do Chile, que são dois super cantores solistas, acompanhados pelo coral e uma orquestra que a gente formou. E este ano 2025 que passou, a gente fez o concerto Ópera para Todos, e participou Camila Santiago, que é uma mezzo-soprano daqui de Maringá, ganhadora de concursos, assim, muito famosa, e o Clovis Português, que é um tenor de São Paulo, que canta direto no teatro municipal, etc. Participam como solista desta atividade. Mas você desenvolve não apenas concertos, mas também essa capacitação de regentes e formação de músicos amadores e semiprofissionais.
Por que isso é tão importante para o fortalecimento da música coral do Paraná? É assim, quando eu cheguei aqui, eu percebi que tem corais, tem grupos que cantam junto. O problema é que quem dirige eles não está completamente preparado ou não sabe sobre música coral erudita, entendeu? Então, eu fiz essa capacitação também pelo fato de, no ano 2021, participei de um concurso público de regente, para uma vaga de regente no Teatro Municipal. E quando chegou a etapa semifinal, eu era a única pessoa do estado que estava participando, sabendo que tinha outros colegas daqui do estado inscritos e demais, ninguém passou para a seguinte etapa. Isso me deixou um pouco triste, magoado, porque se temos faculdades ensinando, certo? Então, enfim, eu fiz essa capacitação também por esse motivo, mas principalmente para melhorar os corais. E eu acho que o jeito que eu pensei é capacitando os regentes. Com os regentes capacitados, Os corais serão mais corais fortalecidos. são mais fortalecidos, porque eles vão ter outras ferramentas para abordar alguns assuntos, temas ou músicas, certo? E conhecer também o lado mais da música clássica, que não é algo inalcançável, né? E você participou em 2021 do concurso do Teatro Municipal de São Paulo e ficou entre os 3 primeiros. Como que foi essa experiência? Como que isso influenciou o seu trabalho e o reconhecimento da Dasaltier? Bom, primeiro, para eu poder ter classificado para esse concurso, eu tinha que mostrar um vídeo. E aí mostrei um vídeo de eu regendo eles, de um coro amador, não é um coro profissional. Então, eu fui selecionado por esse vídeo e por outras questões também de documento. Ter participado desse concurso, além de me dar a conhecer, de eu poder conhecer o pessoal do Teatro Municipal de São Paulo, na minha volta para cá, para Cianorte, de outro, como dizer, de um prestígio, sabe, assim, para mim, um reconhecimento de colegas, Seu do trabalho. ambiente, do trabalho, e me deu também um pouco mais de autoridade para poder propor, certo? Questões artísticas, questões políticas até, no sentido de como podemos fazer para que isto melhore, certo? E isso também fez, esse concurso fez também que o teatro me contratara, certo? No ano seguinte para reger lá o conselho. E além de te trazer a autoridade, te deu a oportunidade de voltar lá e reger lá também, né, Nicolás? Isso, sim, essa foi uma oportunidade bem bonita e bem generosa também da direção do teatro, porque, tipo assim, você não ganhou, então não tem obrigação de te chamar se você não ganhou, entendeu? Mas é um reconhecimento pelo que você apresentou lá, com certeza. Eles chamaram os 3 primeiros, digamos, da lista de espera, para ir a reger lá um programa. Então, é uma coisa assim, inédita para mim e muito importante no nível profissional. Nicolás, você fala que não ganhou, mas você foi em 3º lugar entre tantos, né? Todos muito qualificados. Então, realmente você teve uma posição de destaque. Você diz que não ganhou, mas para nós você ganhou e nós queremos ver sua apresentação aqui. Nós estamos aguardando por isso. Já foi uma promessa, você falou aqui. E você costuma dizer também que o mais importante não é o concerto, mas é o primeiro ensaio. Você pode explicar por que isso é tão determinante no trabalho de um maestro? Sim, porque quando eu chego no ensaio, independentemente para quem que é esse ensaio, que grupo, que agrupação, eu tenho que pensar e tratar todos como se todos fossem profissionais, no sentido de eu não posso chegar lá a improvisar. Eu não posso chegar lá, abrir a minha partitura e ler ela por primeira vez junto com ele. Então, como eu falei antes, eu não sou muito destro no piano, mas eu preciso me virar nele. Eu preciso tocar muito piano. Então eu vou com minha partitura antes, me sento no piano, toco tudo o que puder tocar, para quando chegar esse primeiro ensaio eu já ter os dedos soltos, por decir de um jeito.
E não só o piano, né? Eu tenho que estudar harmonia, tenho que olhar porque cada voz vai cantar, que parte vai ser difícil para estrenar, então eu preciso ter um jeito de que pareça mais fácil para ele, a pronúncia. Se é uma língua que eu não sei falar, eu preciso estudar certinho a fonética, que fique fácil em mim para poder explicar para eles. E existe o desafio também no seu idioma, né? A forma de você se comunicar com eles. Sim, no começo era bem difícil, porque hoje ainda é um portunhol, assim, mas no começo era pior, assim, era uma coisa muito mal falada, eu achava que de um jeito era de outro, né? Tive muita piada no começo também. Mas para o coro, é, para o coral é difícil, e essa é outra das ferramentas que eu tento passar para os regentes quando capacito, é, cantar em outras línguas. Porque, por exemplo, o coro amador daqui de Cianorte, o coro coral da Salteherbe, eles já cantaram em latim, cantaram em inglês, em alemão, em russo, húngaro, francês, e eu não falo todas essas línguas, eu falo só algumas delas, mas os maestros temos muito estudo fonético, então que é um alfabeto, para explicar assim bem simples, um alfabeto muito parecido ao nosso alfabeto, das nossas línguas, mas o que quer dizer essa letra escrita é o tipo do som, e esse tipo de som é igual a qualquer língua. Então, quando a gente pega um dicionário, por exemplo, do inglês, do lado da palavra vai ter um parênteses quadrado com os simbolinhos. Esse simbolinho é o alfabeto fonético, e aí está escrito certinho como soa a palavra. Ah, o alfabeto fonético é universal. É universal. Então, a gente teve, nos estudos de regência, tem normalmente 4 anos de fonética. Um ano para cada língua. Então, a gente sabe como soa. Às vezes não sabe o que significa. Então, você tem que pesquisar. Não pode ler, mas pode reproduzir o som com exatidão. Certinho. Maestro, como que você consegue transformar músicos amadores em performances de música erudita de alta complexidade? Na verdade, não é como que eu consigo. Porque assim, eu sei algumas coisas, certo? Tenho um conhecimento que eu repasso. A questão está do outro lado. Quem que está do outro lado? Esse amador bem disposto, ele se entrega no ensaio, certo? A gente ensaia toda semana, uma vez por semana. Então não é muita coisa, não é muito trabalho meu, é mais trabalho dele. É dedicação. Se você pensa, eu vou lá e faço algo que eu já sei fazer, certo? Mas para eles é uma coisa nova. Nova de idioma, nova de música, nova de leitura, porque eles pegam uma partitura e tem que entender como que ela funciona. Então é um trabalho mais bem de quem tem desejo de participar do coral. É um estímulo, um Não é- esforço é um da compromisso. pessoa. É um compromisso, requer, além do ensaio, requer de ouvir alguma coisa na semana, de dedicação, compromisso. Eu acho que isso é fundamental para que funcione. Quando alguém falta no ensaio, ele sente na E você fala com propriedade porque você vivencia isso, Isso. né? Esse comprometimento, essa busca, né, pelo aprimoramento. E quando você olha para a sua trajetória, qual foi o momento mais marcante, seja no Chile, na Argentina ou aqui no Brasil, que te trouxe uma grande satisfação pessoal e profissional? Tem vários, mas a Sor Angélica, minha primeira ópera que eu fiz no Chile, foi uma coisa muito importante para mim. Muito comovente, assim, no sentido musical. Aqui no Brasil, os 2 grandes concertos que fizemos com orquestra, que foi o de 2022 e este que fizemos no ano passado, tem sido muito gratificante. Também o primeiro concerto após pandemia, que a gente fez também ele com orquestra, fez em público ainda. A gente foi um concerto gravado, mas quando soou a orquestra junto com o coro, todo mundo, orquestra e coro, abriram os olhos assim, porque estava todo de máscara, e o povo se arrepiou todo, porque foram 2 anos assim de não praticar a coisa junto, que quando aconteceu foi muito forte. Foi emocionante. Sim, foi muito emocionante. E que conquistas ou realizações você mais valoriza dentro da Salteherbe e do trabalho com os coros aqui da região?
Eu acredito assim que grandes conquistas da Salter têm sido se posicionar como uma referência da música vocal erudita, porque cada programa que a gente tem feito foi criando, teve sucesso, esse programa tiveram sucesso e foi criando como uma posição para o grupo. E outra coisa boa que eu acho que o grupo junto comigo faz é a generosidade, que é uma questão assim fundamental para mim, que eu aprendi de meu maestro. Não adianta, tipo, nos gabarmos de alguma coisa se isso não é compartilhado, porque a gente vai morrer um dia e vai acabar, entendeu? Então vai deixando um legado através da... E a gente vê a necessidade disto que nós fazemos, que continue acontecendo e cada vez mais. Então eu quero, sim, outros coros fazendo música erudita, outros coros fazendo repertório com orquestra, outros regentes crescendo e se empolgando com isto que é desconhecido ainda aqui. Maestro, esse impacto ele é regional. E como que outros regentes aqui da região podem ter acesso e acompanhar e fazer parte? Eles podem entrar em contato pelas redes sociais da Salter, e a gente encaminha aí algumas coisas. Eu preciso conhecer eles, porque em vezes dá certo de fazer todos juntos, independentemente dos níveis técnicos que cada um tem, mas outras vezes não é possível. Então aí eu preciso organizar agenda com outras coisas para deixar no nível inicial do... O contato mais fácil é o Instagram. Sim, Instagram. @dasalter. Então, um regente ele pode entrar em contato, não há um período para inscrição. Mas como cantor, alguém que queira fazer parte do grupo, existe um período para se inscrever, para fazer as audições? Sim. Para o Coral da Salter, daqui de Cianorte, normalmente nos finais do ano é bom entrar em contato, porque já nos começos do ano eu faço uns pequenos testes auditivos e dependendo desse teste, eles vai dando uma continuidade. Isso, já entra no coral. Além do impacto na música, qual impacto humano você acredita ter gerado nos integrantes dos coros e no público? Nos coros acontece algo muito particular. O coro fica mais agudizado, não somente auditivamente. Eles começam a dizer, olha, não gostei disso, acho que ficaria melhor, dar opinião, sabe? E que não se baseia somente em gostei e não gostei. Agora eles têm argumentos, argumentos técnicos até. Isso, por um lado, uma coisa boa. E no público, a gente tem conseguido ter muito feedback de nossas apresentações, positivos, em vezes negativos também, mas esse público está tendo uma experiência Algo novo. não falo de algo novo, sino que o público nosso é constante. Este é o último concerto, é um concerto para 1000 pessoas. A gente encheu o Cianorte Clube. E o público ficou passado, assim, no sentido de sem palavras, Nico, eu não consigo te dizer o quê. Mas eu estou saindo daqui voando, assim, então esse encantamento. Claro, essa coisa assim de sair questionando, de sair, sabe, passado, etc. É lindo assim de que acontece e de que seja vivenciado. Maestro, nós já estamos sabendo dos projetos novos. Fala um pouquinho aqui para a nossa audiência sobre esses projetos. Bem, o projeto novo que temos assim, que já estão começando já, é o Camerata Vocal em Maringá, certo? Este coro profissional, onde a gente vai fazer aqui na nossa região, acredito que pela primeira vez, uma peça de Johannes Brahms, que se chama Um Requiem Alemão. Requiem é uma missa de defuntos no latim, no resumo, que significa descanso, essa palavra. Mas o Brahms não quis fazer uma missa. Ele pegou textos bíblicos aleatórios que deixassem ao ser humano confortável, um pouco mais tranquilo ante a perca de um ser querido. Então ele juntou esses textos e fez uma
compus uma música sobre essa estrela. Então a gente vai fazer essa peça, a gente chama de versão Londres, porque é uma peça para piano a quatro mãos, ou seja, dois pianistas tocando o mesmo piano, e o coro com barítono e soprano solista fazendo, executando o solo. E aqui em Cianorte, a gente com o coral da Salteiro, coral amador, a gente vai fazer um projeto Lei Rouanet também, de música erudita brasileira. Então esses são os... Muitas novidades por aí. Aham. Você já se vê permanecendo em Cianorte pelos próximos anos? Você já nos disse que construiu raízes aqui. Como você enxerga o futuro do canto coral da região e do papel da Das Altscherbe aqui? Eu me vejo aqui sim. Me vejo aqui sim por vários motivos, mas principalmente porque eu tenho um coro da Salteiro muito parceiro, muito querido, muito abraçador. Então como você diz, eu fiz raízes aqui, assim, muito fortes, muito fortes. Isso por um lado, e depois, o lado profissional, eu vejo que cada dia tem mais coisa para fazer também. Então, Há muito o que desenvolver aqui. sim, sim. Então, tem maestro Nico para bastante ainda. E quando você olha para tudo que você já construiu até aqui, seus coros, seus projetos, a formação de músicos e regentes, que legado você gostaria de deixar para a Cianorte e para a música erudita do Brasil? Não sei, não sei. Eu olho para trás, só que eu acho que ainda é pouco. Eu acho que ainda é pouco. Eu sinto que falta muito para fazer, né? E eu acho que a gente tem um legado que é feito coletivamente, assim. Eu falo sempre para meus coros, assim, não adianta ter eu lá na frente, porque eu não faço o som do coro. Os que cantam são vocês. São eles os que cantam, são eles os intérpretes, assim, na prática, né? Então é um trabalho coletivo, e que envolve, além do coro, envolve muita sociedade. Envolve muita sociedade em todos os seus segmentos, assim, sociais. Porque a gente precisa, por exemplo, muito dos empresários para financiar os projetos. A gente precisa muito de toda a sociedade para participar do coro. Se eu não tenho cantores, não tenho como funcionar. Mas você percebe que já houve um desenvolvimento aqui em Cianorte. Sim, sim, sim. Tem mudado. O Cianorte tem mudado, a região tem mudado. E você planeja que continuar aqui para que haja novos desenvolvimentos, novos projetos, não só para a Cianorte, mas para toda a região, que todos sejam alcançados pela música. Isso, que, por exemplo, a construção do teatro seja uma necessidade, porque tem tantos grupos fazendo coisa, então a gente precisa de um teatro, né? Que chegue a hora, né? Que chegue uma hora em que isso aconteça, em que nossa explosão, por dizer assim, cultural, cria necessidades, seja arquitetônicas, de infraestrutura, seja de financiamento, seja etc. Assim, que sejamos provocadores, porque os artistas são um pouco isso, né? A gente tem que provocar, né? Maestro, nós temos então já artistas, mas nós não temos o teatro. E isso deve ser uma iniciativa do poder público, porque da iniciativa privada, do ponto de vista privado, é mais difícil trazer uma grande construção como essa. Sim, o que eu acredito é assim, nenhum dos dois, nem o público nem o privado, consegue fazer sozinho. Então precisa se algum dia existisse um projeto, não é certo? De algo assim, precisa de estar todo mundo sentado na mesa. Uma união. Sim, trabalhar juntos, porque precisa muito de que a gente tem que pensar que uma infraestrutura vai ficar por muitos anos, muitas gerações vão passar por aí. Então a gente não adianta fazer algo que vai durar pouco, por dizer de um jeito. Não adianta fazer algo que só vai ser usado para algo muito limitado. Então ele precisa ser um espaço que sirva para múltiplas disciplinas. Então precisa envolver, certo, artistas para saber quais que são os requerimentos, precisa envolver arquitetos idôneos, né, que saibam de acústica, que saibam de iluminação, para poder construir algo desse tipo, certo? Aqui na região, por exemplo, temos o Teatro Khalil Haddad, em Maringá,
que não, como se diz? Ele não serve, por exemplo, para fazer uma ópera. Pelo simples fato de não ter um fosso, para que a orquestra fique abaixo. Tudo o demais, ele tem palco italiano, ele tem ornamentos, profundidade, etc. Mas não tem fosso. Então a gente, só por esse fato, não conseguiu fazer uma ópera. Então é muito triste, porque Como você falou, tem que ser um trabalho em conjunto. tem que ser. Nós já estamos aqui quase encerrando mais sobre isso, mas nós temos mais uma pergunta aqui para o maestro Nicolás. Maestro, para você, qual a mensagem mais importante que a música clássica e coral pode passar para o público, especialmente em cidades menores como Cianorte? Primeiro, falar para o público que se abra à possibilidade de participar de um coro. Não precisa ser de música erudita. Normalmente a sua cidade vai ter um coral, seja na igreja, seja em um centro coletivo, etc. Vai participar do coro, porque não é simplesmente cantar. A gente desenvolve muito outras coisas. E quando a gente consegue dominar todas essas outras coisas, é muito prazenteiro cantar no coro. Segundo, eu falo também para as autoridades das nossas cidades. Eu sei que é difícil, porque a gestão pública é uma questão muito difícil, onde eles precisam manter o máximo de felizes a seus cidadãos. Mas é importante, novamente eu falo, fazer coisas ao longo prazo. E a arte, e o que a arte faz e transforma, e etc., é muito a longo prazo. Então, precisa de paciência, precisa de investimento, que muitas vezes não é muito, mas precisa de investimento e de valorização dos artistas. Maestro, e antes de encerrarmos, conta para o nosso público quais são os próximos espetáculos e os eventos da Das Alt-Scherben para 2026 e que convite você faria para que a população venha prestigiar essas apresentações. Bom, o convite que eu já faço é para seguir nossas redes sociais, porque normalmente a gente anuncia tudo por lá. A gente não tem uma data específica, mas eu acredito que por aí, por começos de abril ou finais de março, a gente já vai ter um concerto aqui na nossa cidade da Camerata Vocal da Saterno. E nós estaremos lá, sobre isso estará lá com certeza. E provavelmente depois, em junho ou julho, teremos um outro concerto de repertório de música brasileira. Maestro Nicolás, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Sobre Isso. Obrigado eu pelo convite, por este papo tão gostoso. Tão gostoso e tão enriquecedor para todos nós, né? Falamos de música, falamos de projetos, enfim, e de tudo de bom que vai acontecer aqui em Cianorte ainda através dos projetos do maestro. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente a sua visão artística, inspiradora e ver como a música erudita pode transformar vidas, formar pessoas e movimentar a cultura em nossa região. Nós desejamos que a Das Alt-Scherben continue crescendo e levando música de qualidade para todos. E o que você aprendeu hoje, caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.